é isso daqui, o desktop. Então, só para vocês verem, tá? O que eu tenho? Estão vendo essas pastas aqui? Ó, essas pastas, são as temáticas dos artigos que eu tenho. Então, por exemplo, eu tenho artigos que tratam de abordagens pedagógicas diversas. Eu clico aqui, tá? Opa, não, isso aí só tem a pasta vazia. Eu criei, mas não coloquei nada dentro. Tá? Ó, eu tenho artigos que tratam de análise de dados qualitativos. Estão vendo? Eu tenho esses artigos. Eu tenho artigos que tratam do Approach Program, que é uma abordagem. Aqui. Eu tenho artigos que tratam de aprendizagem ativa. Eu tenho artigos que tratam de aprendizagem colaborativa. Eu tenho artigo... todos os artigos que eu usei para fazer um artigo de competências, que eu tenho publicado. Está aqui. Esses são os artigos que eu usei para escrever esse artigo. Eu tenho artigos que tratam de sala de aula invertida. Aqui. Eu tenho artigos que tratam do Atlas TI. Então, aqui. Eu tenho... Quer ver? Eu tenho artigos que estão... Desculpe, não só artigos, tá? Porque podem ser livros, teses, tá? Eu tenho todo o material que é... Nossa, agora que eu tô só um pouquinho de ter desligado aqui minha energia. Agora que eu vi. Só um pouquinho. Ó, eu tenho aqui, ó, a minha dissertação da minha aluna Edna, tá? Todos os artigos que a gente usou na dissertação dela. Eu estou esperando uma pergunta, hein? Ó, artigos que eu usei na dissertação da Juliana. Artigos que eu usei na dissertação da Cássia. Eu vou fazer uma pergunta, então, professora. Vamos ver se é a que eu espero. Oi? Vamos ver se é a que eu espero. Eu estou esperando uma. Tem algum filtro assim para selecionar período, idioma, uma base específica, ou ele faz uma varredura geral e traz tudo? Na realidade, eu não estou trabalhando em base, eu estou trabalhando no artigo. Porque um artigo, por exemplo, quando você baixa um artigo de uma base, a base pela qual você baixou não faz diferença. Porque ela não vai na referência. Entendeu? Eu posso procurar, por exemplo, eu consigo talvez classificar, mas aí a gente tem que dar uma olhada. Olha aqui, olha. Eu posso classificar por revista. Ó. Eu tenho uma pergunta. Oi? Alô, pode Eu tenho falar? uma pergunta. Uhum. Como é que eu configuro? Aqui você só salvou. Como que eu configuro ele agora? Porque você só salvou aqui, né? Para ele, você só aqui, digamos que você só colocou aqui dentro, né? Mas para ele mostrar do jeito que você mostrou lá na dissertação, ele precisa de uma configuração, não precisa? Não precisa, não? Porque eu cadastro ele. Na realidade, o Mendeley é a minha base de dados de artigos científicos. Certo? Sim, mas você colocou ele para o Word, eu preciso fazer essa... não, eu faço a conexão do Mendeley com o Word, isso a gente vai fazer, tá? Porque na realidade o que eu faço é dizer assim, o Word agora usa o meu Mendeley. Você entendeu? Sim, mas você não precisa configurar... É como se fosse uma extensão, não é? Isso, é uma extensão. Exato. Eu estou fazendo uma ligação. Eu digo aqui, olha aqui, eu venho aqui, depois vocês vão ver, tá? A gente vai instalar, vocês vão baixar, mas eu venho aqui no Tools e digo assim, instala, estão vendo aqui, olha, instala um plugin no meu Word. Quando eu instalo um plugin no meu Word, eu estou dizendo assim, Word, você pode usar o Mendeley da minha máquina. E a partir desse momento, o meu Word passa a ter acesso a tudo que eu tenho no Mendeley. Eu achei que tinha que arrumar alguma coisa do teu lado direito aqui. Não. Isso é outra coisa que a gente vai fazer. É quando eu estou cadastrando o artigo. Isso. Mas isso é isso que eu estou falando. O cadastro é isso. Não, mas isso é depois. Isso a gente vai fazer depois. Tá? Eu tenho uma dúvida também. Esses artigos, eles estão salvos numa nuvem? Como que eles ficam salvos? Eles estão, por isso que você precisa ter uma conta do Mendeley.
Por isso que eu vou falar, por isso que a gente vai entrar, eu quero, né, vou querer que vocês entrem no Mendeley, então nós vamos fazer junto agora, tá? E vocês, mas e aí lá nessa, e aí o que acontece, tá? Quando eu clico aqui, estão vendo? Olha, vocês estão enxergando onde está meu mouse? Hã? Sync, ó, sync aqui. Quando eu faço esse sync, olha o que ele faz, ó. Ele vai sincronizar a minha biblioteca da minha máquina com a web, com a biblioteca, minha biblioteca na web. Então, a partir desse momento, se minha máquina estragar, quando eu reinstalar o meu Mendeley de novo vazio, o que ele vai fazer? Ele vai, eu apertar o sync, ele vai lá na web, busca tudo que está lá e traz para cá. Então, por isso que é importante, ele não sincroniza sozinho, tá? Então, é super importante a cada vez que eu entro, coloco artigos novos, eu apertar nesse botão, toda vez que eu estou conectada na web, para ele sincronizar com a web, para manter a minha máquina e a web organizada. Tudo bem? Professora, deixa eu ver se eu entendi. Eu instalei ele, aí, vamos supor, eu entrei lá na plataforma e baixei 5 artigos. Isso. Lá na internet. Isso, aí eu vou alimentar... Uhum. Tá, aí eu vou alimentar esse programa, é isso? Isso. Ah, então, beleza. Tá? Porque hoje você vai fazer, mas por que eu não posso deixar simplesmente no meu computador? Porque se você deixar no teu computador, gente, chega um ponto que você não... Tá, mas que artigo eu tenho? E além de tudo, eu mostrei para vocês a vantagem maior. É você ter isso tudo para usar nas suas referências. Certo? Mas se você deixa, vocês vão ver, eu tenho meu computador super organizado. Tá? Eu tenho praticamente todos os meus artigos que estão no meu Mendeley, eu baixei antes no meu computador, então eles estão lá. Só que olha só, tá? Vou dar um exemplo aqui para você. Eu tenho um artigo que a Edna usou um artigo na dissertação dela e a Juliana usou o mesmo artigo na dissertação dela. Essa pergunta que eu queria e que não veio, tá? Por exemplo, se eu tenho um artigo que eu digo que está na dissertação da Juliana, ele vai estar, eu tenho que colocar, ele vai ficar duplicado fisicamente na dissertação da Edna? Acredito que não, ele possa... Vocês entenderam a minha pergunta? Vou mostrar aqui para vocês, tá? Não, eu vou materializar a minha pergunta dizendo para vocês o problema que eu tinha no doutorado no ano 2000, tá? No ano 2000, certo? 2001, eu já usava, na Universidade de Montreal, as bases de dados que a gente usa hoje aqui. Eu usava a ERIC, tá? Então, tinha muitos artigos já no ano 2000 que eu baixava virtualmente. Tudo bem? Só que no ano 2000, eu tinha muito mais material físico, tá? Então, eu tinha lá, por exemplo, eu encontrava um artigo numa revista na base de dados ERIC. O artigo só estava o resumo. Por quê? Porque eles não tinham, a gente não tinha ainda esse processo de digitalização. Então, eu estava na Universidade de Montreal, mas esses artigos só existiam na Universidade de Nova York. O que eu fazia? Eu ia lá na bibliotecária e falava assim, eu preciso de uma cópia do artigo que está na Universidade de Nova York. O que a bibliotecária fazia? Ela ia lá, mandava um e-mail para a Universidade de Nova York, e a Universidade de Nova York mandava o artigo, tá, impresso pelo correio, e esse artigo chegava para mim. Tudo bem? Fazia uma cópia xerox, né? A gente ainda sabe o que é uma cópia xerox, daqui a um tempo os alunos não vão saber o que é uma cópia xerox, certo? E aí, esse material chegava físico para mim por e-mail, no correio, tudo bem? Aí, eu era muito organizada, no meu computador, tá? Olha só o que eu fazia, tá? Deixa eu ver se eu tenho isso aqui ainda. No meu computador, deixa eu pegar aqui, acho que eu não botei isso aqui, mas tudo bem. Eu tinha aqui, vocês estão vendo que eu tenho minhas pastas tudo organizadinhas? Tá? No meu computador, eu tinha uma pasta chamada Artigos da Tese.
Tudo bem? Olha como a minha pasta era organizada. Eu tinha uma pasta que eu guardava todos os artigos sobre engajamento, artigos sobre autonomia, artigos sobre aprendizagem situada. Tudo bem? Não, e ainda, mais que isso, tá? Eu tinha uma pasta, as pastas do meu computador eram assim, os artigos que eu usei na problematização, os artigos que eu usei na justificativa, os artigos que eu usei no referencial teórico e os artigos que eu usei na metodologia. Eu tinha uma pasta para cada no meu computador. E sabe o que eu fazia fisicamente na minha salinha? Que eu tinha lá uma salinha? Eu tinha um daqueles arquivos de escritório com pastas, tá? Sabe, com pasta suspensa? Hã? Sim. Então. Aqueles arquivos de ferro, né? Sim. Aqueles arquivos de ferro, certo? Então, eu tinha aqueles arquivos de ferro. E aí, o que eu fazia nesses meus arquivos de ferro, tá? Deixa eu só voltar aqui a minha tela aqui para ver vocês. Ah, vocês não estão vendo? Eu criei minhas pastas aqui. Eu não compartilhei? Eu compartilhei, né? Vocês estão vendo a minha pasta? Sim, estou vendo. Estão vendo pastas organizadinhas, né? Tá? Sim. Então, aí, o que eu fazia, gente? Como eu tinha artigo que vinha por cópia, xerox, impresso, e o mesmo artigo, às vezes eu usava na problematização e às vezes eu usava no referencial teórico. O que vocês acham que eu fazia? Você fazia cópia? Eu fazia cópia e colocava uma cópia de cada um na pasta. Super organizada. Porque eu queria ter certeza, quando eu pegasse, vamos supor, eu sabia assim, quando eu chegasse na minha banca e questionasse algum artigo, algum texto que estava no referencial teórico, como eu ia saber onde estava esse material? Então, eu tinha uma cópia, pelo menos da primeira página, nele, e eu escrevia na primeira página. O artigo completo está na pasta de justificativa. O artigo completo está na pasta de referencial teórico, entendeu? Mas eu tinha uma página do artigo fisicamente. Entenderam? Sim. Se eu faço... Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Sobre a sua organização, aqui eu estou morrendo de inveja. Eu e deve mais uma meia dúzia, né? Como que tu conseguiu, foi guardando e foi passando para as máquinas mais atualizadas, como a gente faz, né? Eu tinha uma CPU antigamente, na primeira pós, daí eu tenho coisas lá, e depois você vai eu vou fazendo backup e mudando. Hoje em dia... Isso. Hoje em dia eu não Mas agora... mais com isso. Sim, porque agora tu tem uma organização aqui, eu não tenho isso, eu tenho assim, o dispositivo da tal máquina, daí isso aí dá um trabalho para colocar nessa organização aqui, né? Na realidade... E aí tu agora tem tudo. Tenho, porque tu tem olha, tudo num computador só. Hoje eu assino o Dropbox, tá vendo aqui, ó? Esse aqui, tudo que eu coloco nesse computador... ele automaticamente, eu não preciso nem fazer como eu faço no Mendeley sincronizar. Eu coloquei nessa pasta aqui, isso tudo está na nuvem. Quando eu ligo o outro computador... isso que eu ia falar, por isso que ele tem espaço, então. Né? Mesmo sendo uma máquina super, super atual, você precisaria fazer de alguma forma, isso que eu fiquei pensando. E na realidade, entendeu? Aqui na minha organização de artigos, eu tenho isso daqui, tá? Então, mas só para vocês verem. Então, isso aqui é fisicamente, tá? Porque a questão que eu quero chegar para vocês é o seguinte. Eu tenho artigos que cabem em 2 pastas. Concorda? Sim. Então, vamos supor aqui, ó, o artigo que eu tenho autonomia aqui. Esse artigo, vamos pegar um artigo aqui. Um artigo que eu tenho... Não, o artigo de análise de dados qualitativos. Esse artigo da Laje Godoy, tá? Esse artigo, ele é tanto de análise de dados qualitativos, quanto um artigo sobre o Atlas TI. Para eu ter nas 2 pastas, o que eu teria que fazer? Eu tenho que copiar ele aqui. Ó. Então, eu tenho a mesa... Então, ele está ocupando espaço físico meu aqui, concorda? Sim. Sim. Entenderam? Então, por que eu estou mostrando esse problema físico? Porque quando eu estou usando o Mendeley, tá? Isso que eu tenho aqui não é uma organização física. Isso daqui é como se fosse palavras-chave.
Então, por exemplo, quando eu clico aqui no artigo de análise de dados qualitativos, tá? Esse artigo aqui, ele não está fisicamente numa pasta. Eu estou dizendo assim que eu coloquei uma etiqueta nele sobre análise, que ele é de análise de dados qualitativos. Se eu venho aqui, pego esse artigo, tá? E copio ele, copio não, desculpe, eu arrasto ele para disciplina de revisão sistemática 2020. Estão vendo? Vocês estão vendo o que eu fiz? Sim. Se eu solto ele aqui, cadê ele aqui? Aí não me lembro qual era. Tá? Eu pego esse daqui, Davidson, e arrasto para a disciplina, Tá aqui, tá bem na disciplina. Quando eu clico aqui na disciplina, olha o Davidson aqui. Estão vendo? Ele está aqui e está lá onde entendi. ele estava. Então, na realidade, o que eu fiz aqui, tá? Eu simplesmente... Como se fosse uma capinha. Eu coloquei uma etiqueta. Um atalho? Isso. Na realidade, se fosse na linguagem computacional de hoje, eu coloquei uma tag para dizer que esse artigo ele tem essa temática. Quando eu apago, eu vou apertar aqui, eu venho aqui, tá? Clico com o botão direito e vou deletar. Remove from folder. O que eu estou fazendo? Eu estou tirando essa tag. Então, ele deixou de existir nessa pasta, mas se eu vier aqui na minha pasta do CAPDAS, ele está aqui. Vocês entenderam? Então, qual que é a vantagem? Eu consigo categorizar, organizar, catalogar o meu material, sem precisar ter essa cópia física. Vocês entenderam? Tá claro, gente? Professora, posso fazer 2 perguntas? Pode. Ali, quando a senhora falou da dissertação das suas orientandas, a senhora consegue sincronizar com elas uma mesma pasta para que os arquivos que elas usaram sejam os mesmos que a senhora consegue visualizar? Olha só, então, é boa pergunta, tá? O que acontece, tá? Eu uso a versão gratuita. Eu uso o Mendeley já há uns 5 anos, tá? E eu ainda estou usando a versão gratuita. Eu consigo compartilhar até 2 pessoas. Então, o que eu faço? Quando eu estou fazendo um artigo, alguma coisa, eu posso até criar um grupo, tá? E compartilhar essa minha pasta com alguém, na versão gratuita. Mas eu só consigo de 2 em 2, entendeu? Mais que 2 eu não consigo. Entendi. Mas aí deixa eu te explicar. O que acontece? Quando eu compartilho, elas enxergam e tudo que elas fazem, se elas colocam fisicamente um arquivo, eu tenho esse arquivo que daí ele sincroniza, tá? Mas o que acontece? Quando eu abro, tá? O Mendeley no Word, quando eu abro o Word e ele está conectado com o Mendeley, se a minha aluna usou o Mendeley, sabe o que o Mendeley faz sozinho? Ele traz para o meu computador todas as referências dela prontinho. Legal. A única coisa que ele não faz, tá? É trazer o arquivo, por exemplo, tá vendo? Esse do Catânio aqui, olha, quando tem esse símbolozinho, significa que eu posso clicar, que eu tenho o arquivo aqui, físico, tá? Quando ele não tem esse desenho, significa que eu tenho só a referência. Tá vendo? Então, esse daqui é um livro, não tem como eu ter o livro. Então, eu tenho só a referência dele. Isso mesmo que eu ia perguntar, professora. Então, quando é livro físico, tem como eu registrar só a referência? Eu registro só a referência, né? Porque daí, para poder usar essa referência, porque daí eu uso a referência se eu preciso do título, se eu quero buscar, ele vai trazer os títulos, entendeu? É igual. Entende? Então, mas eu tenho que ter o registro dos livros. Então, pode ver aqui, olha, quer ver? Deixa eu ver de quem aqui. Acho que da dissertação da Juliana, Essa aqui é minha aluna que defendeu agora. Algumas eu tenho o arquivo físico porque eu já tinha. Tá? Outros não. Outros porque é ela que usou. Tudo bem?
Então, entenderam mais ou menos a lógica de funcionamento do Mendeley? Eu só estou mostrando, a gente vai fazer tudo isso junto. É só para vocês mostrarem como que ele funciona. Vocês verem, né? Como ele funciona. Tá? O funcionamento dele. Aí agora que vocês... Agora eu vou fechar o Mendeley aqui. E a gente acabou a aula também, né, gente? Não sei, vamos... Ó, vou fechar ele. Vou parar de compartilhar. Professora, só uma última pergunta. Essa conexão com o editor de texto é só com o Word que ele faz ou com o LibreOffice também? O software livre? Eu não sei se faz com software livre. Tá? Quem que está perguntando? Maria Luísa. Maria Luísa, você é aluna da PUC ou é... Não, eu sou da UTFPR. Ah, tá. Não, porque eu ia falar porque na PUC todo mundo tem o Office gratuito. Ah, sim. A Fernanda falou aqui no chat pra gente. Obrigada. Você foi aluna da PUC ou nunca foi? Não, nunca fui. Eu sou de Santa Catarina. É verdade, tá. É porque daí o egresso também, entendeu? Ah, o legal. egresso, ele tem a conta. Então, não sei, mas dá uma pesquisada na internet, eu não sei te dizer se ele tem como o Office, né, o livre, tá? Tá, beleza, obrigada. Nada. Gente, então, olha só, tá? Então, de tarefa, então, lembrem lá, o que vocês têm? Criar a conta no Mendeley e baixar o Mendeley, certo? Depois, aí o restante a gente vai fazer junto.